Isso aqui, será que calcula o resultado esperado? Isso aí, será que calcula o resultado que você quer calcular? Vamos ver. Vamos ver. B2. B2. É a célula que eu quero fazer a conta? É. 1,02 representa a taxa de juros de 2% ao mês? Representa. Gente, vamos lá. Vamos revisar, depois o professor de matemática te ensina melhor. Eu quero aumentar uma coisa em 10%, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa coisa por 1,1, não é? 1,1 é a unidade mais 10% da unidade. Quero aumentar uma coisa em 15%, 1,15, eu multiplico por 1,15. Quero aumentar uma coisa em 7%, 1,07. Quero aumentar uma coisa em 2%, 1,02. Agora, eu quero dar um desconto. Desconto de 10%, 0,9. Por quê? Porque você vai pegar a unidade e tirar 10% dela. Quero dar um desconto de 15%, 0,85. Quero dar um desconto de 7%, 0,93. Desconto de 7%. Então, 1,02 é um aumento de 2%? É, ué, igual ele quer. Mas eu quero repetir essa operação, juro composto, tá? Juro, sobre juro, sobre juro, sobre juro, durante quanto tempo? 2 meses. Então, eu vou falar para ele multiplicar por ele, sobre o resultado que existe durante 2 meses. Portanto, sim, essa operação aí faz a conta, calcula o resultado que eu quero. Essa operação aí faz a conta, calcula o resultado esperado. Bacana? Então tá aí. Essa operação faz a continha, calcula o resultado esperado e no final ele tecla Enter. Sim, ele tecla Enter aqui no final. Põe aí na tela. Tá lá, põe isso mesmo na tela, tá bom. Aí. E essa questão 8 é verdadeira. Tudo isso utilizando as operações ou as funções básicas do Excel. A ordem de execução, a abertura da fórmula. Viu que ele não esqueceu nada disso. Bacana, moçada. Vamos partir para a nossa segunda etapa do estudo do Excel, o estudo dos botões. Tá? Vamos partir aí para o estudo dos botões. O Excel e o Calc, moçada, possuem aí 10 botões similares. 10 botões que são iguais, parecidos uns com os outros. Tá? Então nós temos aí os botões. Eu vou colocar aqui para você a figurinha do Excel, depois eu mostro a figurinha do Calc. É importante olhar para a figurinha e lembrar qual que é a operação. Então tem aqui, ó, esse botão que tem um azinho aqui no meio, que é o botão mesclar. Eu tenho esse botão que tem uma nota de $1 e umas moedinhas, que é o botão moeda. Eu tenho aqui o botão
tem o símbolo da porcentagem, que é o botão porcentagem. Eu tenho aqui o botão que tem uma setinha para a esquerda, que é o botão aumentar casas decimais. E aqui eu tenho o botão com uma setinha apontada para a direita. Diminuir casas decimais. Vamos lá. Aqui eu tenho o botão autossoma, um dos mais importantes que nós temos aí. Ok? Aqui eu tenho o botão classificar. Aqui eu tenho o botão gráfico. Classificar não vai caber aqui, eu vou colocar do outro lado. Chama assistente gráfico. Aí eu tenho o botão classificar, que é A a Z, classificar crescente. E aí eu tenho o botão Z até A, que é a classificação decrescente. Bom, aí nós temos, olha só, um botãozinho que só tem no Excel, esse botãozinho aqui, ó, 3 zerinhos, chama-se separador de milhares. Separador de milhares. E esse botãozinho aqui, que só tem no Calc, que é um cifrão, um porcentagem e uma setinha para trás. Que é o botão formato numérico padrão. Devolver a formatação numérica padrão à célula. Filma aí o todo, todos os botões.
Aí. Vamos mostrar agora a carinha do botão do Word do Excel. Ou do Word. Do Calc. Tá lá, vamos lá, moçada, vou mostrar. Olha, botão mesclar no Excel. Botão mesclar no Calc. Tá vendo? Botão moeda no Excel. Botão moeda no Calc. Porcentagem, porcentagem. Tá vendo? Esse botão só tem no Excel. É o separador de milhares. Enquanto que esse botão aqui só tem no Calc. É o formato numérico padrão. Dá uma olhada na cara dele aí, ó. Aí esses dois botões aqui são acrescentar e excluir casas decimais. Esses dois botões aqui são aumentar, diminuir casas decimais. Esses dois botões aqui são classificação, crescente e decrescente, no Calc. Esses dois aqui, classificação, crescente e decrescente. Esse botão aqui, o assistente gráfico. Esse botão aqui, o assistente gráfico. E esse botão aqui é o autossoma do Excel. Lembrando que o autossoma do Excel tem esse drop down aqui. Tá? E esse botãozinho aqui é o autossoma do Calc sem o drop down. Olha, a única mudança assim é no mesclar. O mesclar tem uma cara diferente e o moeda tem uma cara diferente. O resto, tá? O acrescentar e o excluir casas decimais aqui é aumentar e diminuir casas decimais. O resto é igual. Bora falar um pouco então desses botõezinhos. Olha, se você for olhar no Excel 2007, no Excel 2007 você vai ter aí a mesma cara de botões, moçada, ó. Botão mesclar. Tá vendo? Botão mesclar. Aí aqui eu tenho o botão moeda, porcentagem, separador de milhares. Aumentar e diminuir casas decimais, é o 2007. A diferença é que, aqui ó, o autossoma. Olha o classificar. Agora o classificar ele tem um grau de classificação, uma importância maior. Está aqui o classificar. E aqui você vai ter, ó, né, uma opção de fórmulas, uma opção de inserir. Vamos aqui dar uma olhada na guia inserir aqui, ó. Aí, ó. Olha como que eu faço para inserir gráfico aqui. Já aparece uma perspectiva diferente da inserção de gráficos. Mas no fundo, no final, tudo a mesma coisa. Tá? Você vai ver os mesmos exemplos, só a disposição da ação que ficou diferente. Isso aí para o 2007, tá bom? A gente não mudou os botões que a gente vai estudar. Não mudou, não inseriu nenhum botão novo, nada. Pelo contrário, os botões são os mesmos. Porém, nós temos aí algumas informações importantes. Tá lá. Bora aqui, moçada. Vou pegar aqui então o Excel 2003 e começar a usar com vocês os botõezinhos. Tá bom? Vou começar a usar os botõezinhos aqui, ó.
Eu vou começar a digitar aqui valores. Começar a digitar aqui valores gigantes. Tá vendo? Olha aí. Imagina você trabalhando com uma planilha que tenha uma quantidade de valores dessa aí. Imagina você trabalhando com uma planilha que tem uma quantidade enorme desses elementos. Tá vendo aí? Então seria interessante, se você estiver trabalhando com número em formato monetário, você usasse o botão estilo moeda lá. Ó. O que o botão estilo moeda faz? Tá vendo? O botão estilo moeda, ó, ele insere ponto separador de milhares, duas casas decimais e o símbolo monetário padrão. O botão moeda insere pontos separadores de milhares, duas casas decimais e o símbolo monetário padrão. E o conteúdo, olha só, o valor, o que você digitou na célula não muda, ele só muda a representatividade dela, só muda a forma como ele representa. Bacana? Vamos lá. Agora, moçada, tem um botão que faz quase a mesma coisa que o botão moeda, que é inserir ponto separador de milhares, duas casas decimais, símbolo monetário padrão, que é esse botão aqui, ó. O botão chamado separador de milhares. Tá? O botão separador de milhares. O que o botão separador de milhares tem? Ele insere ponto separador de milhares e duas casas decimais, mas não o símbolo monetário. Vamos ver? Cliquei, ó. Ponto separador de milhares, duas casas decimais. Mas ele não insere o símbolo monetário. Por quê? Porque nem sempre eu estou falando de dinheiro. Porque nem sempre eu estou falando de moeda. Por isso que ele insere esses elementos aqui, ó. Símbolo monetário padrão, duas casas decimais. Tá vendo? Símbolo monetário padrão, duas casas decimais. Desculpa. Ponto separador de milhares e duas casas decimais. E o conteúdo lá, o que você escreveu na célula, não muda. Só muda a forma de representar o valor. Bacana? Então vamos lá. Saca só, moçada, saca só. Nós usamos aqui então o botão moeda e o botão separador de milhares. O botão moeda é igual no Calc e no Excel, tá bom? Então não vou repetir lá não. Vamos falar um pouquinho do botão mesclar. Falar um pouquinho do botão mesclar aí. O que faz o botão mesclar? Como é que ele funciona? Olha, o botão mesclar, ele serve para transformar um conjunto de duas ou mais células em uma única célula. Anota. Anota aí. Botão mesclar. Transforma o conjunto de duas ou mais células em uma única célula. Tá certo? Transforma o conjunto de duas ou mais células em uma única célula. Esse é o papel do botão mesclar. Transformar o conjunto de duas ou mais células em uma única célula. Tá aí. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Eu selecionei um conjunto de duas ou mais células. Selecionei, tá vendo? Cliquei no botão mesclar. Tuft. Ele automaticamente fez o quê? Transformou o conjunto de duas ou mais células em uma célula só. Agora eu vou fazer isso para um conjunto de células que tem um conteúdo. Tá aqui, selecionei esse conjunto de células e esse conjunto aqui tem um só conteúdo. Cliquei no botão mesclar, o que ele vai acontecer? Tuft. Ele vai deixar este conteúdo na única célula, porém
centralizado na parte inferior. Foi isso que ele fez. Tá? Então, quando a célula possuir um só conteúdo, ele vai manter o conteúdo centralizado na parte inferior. Gente, uma observação importante é que no calque, tá? O mesclar não centraliza, tá? O mesclar não centraliza. Ou ele coloca no canto esquerdo ou no canto direito, tá bom? Canto direito se for número, canto esquerdo se for não numérico. Beleza, moçada? Olha, o botão mesclar não centraliza. Vamos lá. E se eu tiver um conjunto de dados com mais de um conteúdo? Ó. Selecionei. Qual é o conteúdo que está mais acima e mais à esquerda? Qual é o primeiro que você lê na ordem de leitura? Se você estivesse lendo um texto, qual é o primeiro que você iria ler? Tá aí. É o 34, não é? Então, quando eu der mesclar no Excel, isso só funciona no Excel. Quando eu der mesclar aqui no Excel, tá? E der OK, olha o que vai acontecer. Ele vai manter só um valor. Vai manter um valor como? Centralizado na parte inferior. Qual era o valor? Aquele que estava mais acima e mais à esquerda da célula. Bacana? Então é isso que faz o botão mesclar no Excel. Ok. Vamos dar uma olhada então? Olha, repita esse procedimento para o Calc, porque isso é diferente para o Calc, tá? Vamos dar uma olhada, então, para que serve o botão porcentagem, tá? Para que serve o botão porcentagem? Vou clicar aqui, ó, na coluna F, e vou digitar algumas ações necessárias para o botão porcentagem. Eu vou digitar para você o que faz o botão porcentagem. Anota. Vou digitar para você o que faz o botão porcentagem. O botão porcentagem multiplica o conteúdo da célula por 100. Anota. Botão porcentagem multiplica o conteúdo da célula por 100. E representa o número formatado como porcentagem. Multiplica o conteúdo da célula por 100 e representa como porcentagem. Aí, as duas observações, pós essa. O que ele faz? Multiplica por 100 e mostra como porcentagem. Porém, você vai escrever assim, ó. No Excel, todas as casas decimais serão arredondadas. No Calc, o
o valor será mostrado com duas casas decimais. Vamos mostrar para você entender como é que fica. Ó, olha só, pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui para você. Vou pegar esse número que está na sua tabela. Põe na tela rapidinho e volta. O número que está na sua tabela é 0,12645. Vamos fazer. Como é que fica? 0,12645. Clico no botão porcentagem. Clique no botão porcentagem. O que acontece? Ele multiplica o conteúdo por 100. Multiplicou por 100, vai andar uma, duas casas com a vírgula. Vai ficar 12,645%. Gente, no Excel, como é que ele representa? Com as casas decimais arredondadas, todas as casas. Então, olha para mim aqui o seguinte, só importa a primeira casa, ela que vai dar, né, o fator do arredondamento. Essa casa aqui, a primeirinha, ela é maior ou igual a 5? Se for, você vai ter que acrescentar 1, arredondar para cima. Então vai ficar como? Então, 12,6 é mais próximo de 13. Então, ele vai mostrar para você 13%, embora dentro da célula nós tenhamos apenas o valor 12,645. Faça uma conta com essa célula e você vai fazer a conta com o 12,645. Mas na hora de mostrar, o Excel exibe assim. E o Calc? O Calc exibe como? O Calc exibe com duas casas decimais. Então ele vai contar 12,12. Moçada, contou duas. A próxima casa é maior ou igual a 5? É. Então, ele vai acrescentar 1 aqui, vai arredondar para cima, 12,65, tá? 12,65%. Se essa casa aqui, moçada, fosse 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou 0, ele ia ficar 64, tá bom? Ele ia ficar 64. Se essa casa aqui, o 6, fosse 4, 3, 2, fosse 12,499999, não tem problema. Aqui é 4, é menor que 5, então ele ia ficar 12 aqui. Tudo bem? Assim é que funciona o botão porcentagem. Tá aí. Clica aqui, ó, clica aqui. Põe aí, clica aqui e eu vou clicar no botão porcentagem. Olha lá, ó. Então, 13%. Mas olha o que está dentro da célula. Olha aqui. Olha o que ele está mostrando aqui. 13%. Está vendo? O que está dentro é isso, o que ele está mostrando é isso. 5,133774. Olha lá, ó, 513, ó. Era 5,133, multiplicou por 2 e andou duas casas. Aqui é 3, então ele mostra só 513, ponto. Bacana? Então tá aí. Moçada, vamos fazer um break. Daqui a pouco a gente volta e vai falar um pouquinho mais dos botões do Excel e entrar no PowerPoint aí para você ver como é que funciona isso aí. Beleza? Então daqui a pouco. Valeu!